Vamos então abrir as nossas Bíblias em Marcos, no capítulo 5. Eu vou começar lendo da história que nós vimos recentemente, em Mateus 25. Nós temos um vídeo de toda essa pregação. Eu creio que é uma boa palavra para você revisar esse tema da fé em operação. Eu queria então só destacar, na verdade, o versículo 28, que diz assim: porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, eu ficarei curada. Então ela disse algo: se eu apenas tocar nas vestes, eu vou ficar curada. E uma das coisas que eu queria que nós estivéssemos considerando da onde vem essa ideia dela? Da onde essa mulher tirou, acordou uma manhã e teve essa ideia de tocar nas vestes de Jesus e declarar: se eu tocar nas vestes dele, eu vou ser curada. Da onde veio essa ideia? Então, como nós vimos nesse texto, ela ouviu da fama de Jesus, então ela ouviu algo e declarou esse texto. E ela disse isso. Se nós virarmos as nossas Bíblias, na verdade é bem nessa página, a história anterior, a história de Jairo. Lembra que Jairo, logo depois que Jesus volta de ter lidado com aquele gadareno, ele volta no barco, ele desce, e aí no versículo 23 de Marcos 5 diz assim: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu grande multidão, e ele estava junto ao mar. Versículo 22, e eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. E Jesus foi com ele. Então, versículo 23 diz assim: insistentemente suplicou e disse. É como se ele tivesse dito: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Olha o que ele disse. Ele disse: se tu for na minha casa e colocar as mãos na minha filha, ela viverá. É a mesma coisa que a mulher disse: se eu tocar nas vestes de Jesus, eu vou ficar curada. Jairo disse: vem na minha casa, ele insistentemente diz: vem na minha casa, coloca as mãos na minha filha e ela viverá. Ele declarou isso. E ela viverá. Então, Jairo também ouviu da fama de Jesus e chegou nesse ponto onde ele, no momento, disse algo e declarou algo. E aí o outro texto para a gente começar é Marcos 11. Nós estamos em Marcos, só vira a página, que é um texto clássico de como fé funciona. São tudo palavras, lembra? Palavras dos evangelhos, e Jesus está ensinando. Jesus está ensinando, está demonstrando sobre o poder da fé. E esse texto está em Marcos 11, 22, diz assim: ao que Jesus lhes disse, tende fé em Deus. Lembra que eles estavam falando sobre aquela figueira que tinha secado sob a palavra de Jesus? E aí Jesus disse: não te surpreenda, tenha fé em Deus. Então, meu irmão, você tem o vírus diante de você, Covid-19, o que eu faço com isso? Tenha fé em Deus. E as minhas finanças? Tenha fé em Deus. E a minha saúde? Tenha fé em Deus. Essa é a resposta que Jesus deu: tenha fé em Deus. E a situação que o meu filho está enfrentando? Tenha fé em Deus. E esse caso que eu estou lidando jurídico, esse processo, tenha fé em Deus.
E o Jesus está dizendo, existe essa fé, e esse texto fala sobre esse tipo de fé. É um tipo de fé que vem de Deus. Algumas traduções falam que a fé de Deus é o tipo de fé que Deus gera. Amém? Então, o que diz assim, e aí segue dizendo da seguinte maneira, porque em verdade, olha o que Jesus diz, em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, e aí esse alguém de novo, é qualquer um, ele não está restringindo a ninguém. Então, eu sou esse alguém. Você tem que tornar isso pessoal. Se eu disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Ele está dizendo. Então aquela mulher disse assim, ela disse, se eu tocar nas vestes, eu vou ser curado. Jairo disse, se tu for e tocar na minha filha, ela viverá. E aí Jesus, alguns capítulos depois, está dizendo, se você disser a esse monte e crer no coração e não duvidar, esse monte vai se mover. Então, é impressionante, meus irmãos, o que Jesus está sugerindo e está nos chamando é essa possibilidade do que a fé é capaz de ser feita. A Bíblia diz, não há nada impossível para Deus e não há nada impossível àquele que crê. Então, em algum momento dessas 3 histórias, desses momentos, a pessoa tem alguma ideia, vem com uma ideia brilhante. Algo é ativado no seu espírito que faz ele dizer algo. Eu lembro da história do filho pródigo que disse, ele caindo em si e disse, eu vou voltar, o que eu estou fazendo aqui? Então, presta atenção nesse, algo acontece no nosso espírito que ativa a palavra de Deus dentro de nós. Amém? Então eu queria sugerir para os irmãos, João 14, 26 diz assim, o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então, olha o que Jesus está dizendo. Eu estou subindo ao céu e vou mandar o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus vai trazer à lembrança tudo o que eu tenho falado para vocês na hora certa, no momento certo. Ele vai guiar vocês a toda a verdade. Então, o que eu gostaria que vocês começassem a perceber? A palavra de Deus no nosso coração e a direção do Espírito que vai guiando, ele vai fazendo você lembrar a palavra que está lá no teu coração. E é essa combinação da palavra de Deus e a ativação do Espírito que gera esses milagres tremendos. Amém? Então, o que nós estamos vendo aqui? Para que o Espírito Santo de Deus possa fazer lembrado aquilo que Jesus disse, lembra, fé vem por ouvir. Todas essas pessoas estão ouvindo da fama de Jesus, estão ouvindo dos milagres de Jesus, estão ouvindo das coisas boas que ele faz, do amor de Deus, da obra gloriosa, da pregação do Evangelho, dos ensinos de Jesus. Então, algo está sendo depositado. Então, para que o Espírito Santo de Deus possa ativar a palavra de Deus em nós, primeiro tem que entrar no nosso coração. A minha palavra nessa tarde é o que aconteceu, meu irmão, antes dessas pessoas dizerem isso, antes daquela mulher com fluxo de sangue dizer, eu vou tocar em Jesus e vou ser curado, antes de Jairo dizer o que ele disse. Alguma coisa aconteceu no coração deles. Para eles falarem uma palavra e liberarem tal graça. Lembra? Foi milagres. Aconteceram aqueles milagres. Alguma coisa aconteceu. Porque, meus irmãos, quando Jesus diz assim, nós vamos prestar contas de todas as palavras frívolas e Paulo, em outro texto, fala, não saia da vossa boca nenhuma palavra, senão unicamente para edificação e que libere graça. O que nós estamos dizendo? Que existe algo
poderoso quando o Espírito Santo entra em ação e faz lembrar as palavras que nós estamos depositando no nosso coração. Amém. E que liberam esses milagres, que é isso que nós estamos crendo, amém. Nós estamos crendo em milagres, amém? Nós estamos crendo na provisão divina, nós estamos crendo na intervenção de Deus na economia do nosso país, nós estamos crendo em Deus para Deus curar o câncer, nós estamos crendo em Deus para Deus restaurar essa situação, mas como a nossa fé sendo liberada da nossa boca, e nós vamos dizer algo, nós vamos falar algo que vai ser algo conduzido pelo Espírito de Deus e que vai se manifestar porque saiu graça junto, porque foi ativado, não foi algo que nós inventamos e nós criamos. E uma das coisas que é importante nós entendermos, o ser humano tem essa tendência de trazer para si a responsabilidade, assim, de se esforçar, eu preciso crer, eu vou fazer assim, eu tenho que fazer assim, eu tenho que fazer assado. E o que nós começamos a perceber, mais do que nunca, que não é por força, é pelo Espírito de Deus. A nossa parte é receber de Deus. E nós temos que aprender a receber de Deus. Nós temos que receber. Então, o meu primeiro ponto nessa tarde é isso. Algo precisa primeiro entrar no nosso coração. Se vocês lembram, mas a todos quantos o receberam, veio para os seus. A Bíblia diz em João, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todo aquele, inclui eu e você, eu sou candidato. Ou seja, não existe distinção e não existe, Deus não faz acepção. Todo aquele que recebeu, Deus dá poder. Então vem junto poder para algo sobrenatural acontecer na nossa vida. Então, o que aconteceu para essas pessoas falarem algo e liberarem o poder para que essa situação acontecesse? Amém? Para que o monte fluísse e avançasse. Eu não sei, quantos de vocês já viram aqueles filmes, né, que o filme começa de trás para frente? A primeiros 10 minutos mostram uma cena impressionante ali, que você vê algo tremendo, aí para e diz assim, 6 meses antes. E aí ele vai lá para trás e diz assim, ele vai contar a história de como chegou nesse lugar. Então, eu quero contar hoje a história 6 meses antes, ou 1 ano antes, de como essas pessoas chegaram nesse lugar. Essa é a minha intenção. O que aconteceu antes dessa milagre? Porque essa mulher padecia há 12 anos. O que aconteceu antes no coração dessa mulher? O que aconteceu antes no coração de Jairo? O que precisa acontecer no nosso coração antes? Que fez com que em algum momento da caminhada dela saiu da sua boca essas palavras com tal ousadia e poder que aconteceram esses milagres sobrenaturais. Então, a primeira coisa que eu já toquei é fé vem por ouvir, e fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se vocês leem e a gente estuda aquela parábola do semeador, Jesus diz que essa parábola do semeador, ela explica todas as parábolas. Ele diz assim, as pessoas, ele fala para a multidão como se falasse por mistérios para que eles não entendam e recebam. Mas ele diz assim, para vocês, discípulos, eu estou ensinando vocês, eu vou explicar como funciona. E ele diz, se vocês não entendem essa parábola, vocês não vão entender as demais, vocês não vão entender as outras. E essa parábola, Jesus diz assim, o semeador saiu a semear. E nesse texto você percebe que todos os terrenos ouviram a palavra. Então presta atenção, meus irmãos. Todos eles ouviram. E a Bíblia diz que o primeiro foi aquele que caiu à beira do caminho. A pessoa ouviu as boas novas, mas enquanto ela ouvia, o inimigo tirou. O segundo é solo rasinho, ouviu a palavra, recebeu com alegria, mas como tinha pouco solo, não deu fruto. A pressão e a perseguição por aquela palavra, amém, fez com que aquela semente não desse fruto.
o terceiro solo é aquele que ouviu, recebeu, ela começou a dar fruto, mas a concorrência do coração pelas riquezas, por tudo mais, deixou ela infrutífera. E o quarto coração é aquele que ouviu e recebeu. E esse deu a 30, a 60, a 100 por um. Uma das coisas que eu queria ajudar os irmãos nessa tarde é esse aspecto fundamental, que para algo sair de dentro de nós, ela tem que entrar primeiro. Fé é algo do coração, e coração é algo central na nossa vida. Aquilo que o que é que nós vamos receber e prestar atenção? Aquilo que nós estimamos, aquilo que nós valorizamos. Tem um texto em Provérbios que me chama muito a atenção. Todo o livro de Provérbios é impressionante, mas fala dessa sabedoria, e eu vou ler só uma partezinha que diz assim, Provérbios 4, ele está falando sobre a sabedoria de Deus, dos princípios, guarda as minhas palavras. E olha só o que ele diz assim, retenha o teu coração as minhas palavras. Olha o que ele está dizendo. Não só ouve, mas retém. Eu queria destacar esse aspecto, nós precisamos aprender a receber algo. Guarda os meus mandamentos. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. E aí ele diz assim, não desampares a sabedoria e ela te guardará. Ama e ela te protegerá. Presta atenção. Aquilo que você protege a unção, protege a palavra de Deus te protegerá. Está escrito aqui. Ama e a palavra de Deus que você valoriza e recebe, vai te proteger. E aí, diz assim, o princípio da sabedoria é adquire mais sabedoria. Come, recebe, bebe. Com tudo o que você possui. Adquire o entendimento. E essa é uma das coisas que me incomoda hoje em dia, é que nós temos a palavra de Deus na nossa mão e as pessoas não estão gastando tempo para se alimentarem desse livro precioso. Nós precisamos, como nunca antes, meus irmãos, meditar dia e noite nesse livro, nessa palavra gloriosa. Amém? E é isso que esse livro está dizendo. Adquire com tudo que você tem. E aí ele segue dizendo, estima, e ela te exaltará. Então, olha você valoriza algo e recebe ao ponto de guardar, e ela vai fazer a obra por ti. Ela que vai operar em ti. E se você abraçar a sabedoria, ela te honrará. Isso está em Provérbios 4, no versículo 4 ao 8. É impressionante esse conceito de que o que faz a gente prestar atenção em algo e ouvir algo é aquilo que nós valorizamos, aquilo que é precioso para nós. Então, existe esse conceito primeiro, de nós aprendermos a receber algo, que você só pode liberar algo que você recebeu, e recebeu não é ouvir, é isso que eu queria dizer. Não basta só ouvir com o teu ouvido. A Bíblia diz que aquele que ouviu e recebeu, esse deu fruto. A versão de Mateus 13 diz assim, ele não só diz aquele que ouviu e recebeu, mas aquele que compreende. E eu queria sugerir para os irmãos que quando a palavra de Deus diz aquele que ouve a palavra e compreende, é aquele que ouve a palavra de Deus, compreende o que ela significa e o valor que ela tem e o que ela pode oferecer, que ela guarda e não deixa ninguém roubar essa palavra. Eu creio que nós estamos vivendo uma época que nós vamos ver aquilo que a palavra de Deus diz, que as pessoas vão estar com fome por ouvir a palavra de Deus, que é a única coisa que vai ser a diferença entre aqueles que vão andar em vitória e aqueles que não vão andar em vitória são aqueles que ouvem a palavra de Deus. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, Mateus 13 usa essa referência, aqueles que ouvem e compreendem. Ou seja, existe algo na nossa caminhada com Deus
que você começa a perceber o valor que a palavra de Deus tem para você, ao ponto de você dizer assim, isso aqui é saúde, isso aqui é bênção, isso aqui é sucesso, é prosperidade para a minha vida. Eu vou abraçar, eu vou estimar, eu vou agarrar essa palavra e ninguém vai roubar de mim. Foi o que aconteceu com os 4 solos. Um inimigo veio e tirou, a pessoa pegou, ouviu e foi. Outro, é muito complicado esse negócio de ouvir a palavra de Deus, o inimigo roubou. O outro, mas puxa vida, e aí eu tenho que abrir mão disso, a pressão. Agora teve um solo que diz assim, não, isso aqui é precioso demais para mim. Isso aqui é a vida da minha casa, é a saúde do meu corpo, é o futuro da minha vida. E é o que Deus diz para Josué, guarda, protege, medita, não te desvie, para que sejas bem-sucedido e prosperes os teus caminhos. Amém? Então, existe esse receber, lá em Coríntios diz assim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais entrou no coração do homem o que Deus tem preparado. Lembra, meu irmão? Precisa entrar, penetrar no coração, o que Deus tem preparado. E qual é a função? O Espírito Santo está ativamente ministrando, pairando sobre a terra, ministrando, amém? Usando a sua palavra e a voz de Deus e a voz profética e a pregação do Evangelho, o ensino do Evangelho, para que de alguma maneira a palavra de Deus entre no nosso coração. Amém? Que é o lugar onde fé é gerada. Seguindo nesse ponto, se você, amém, meu ponto 2 então, amém, precisa entrar no coração, eu falei, meu ponto 1. Meu ponto 2 é o seguinte, se você entende que é de valor, você precisa aprender a guardar isso. Maria ouvia coisas, a Bíblia diz que ela ouvia coisas dos magos que vieram, dos anjos que vieram e outros. Ela diz, ela guardava tudo, ela processava tudo, deixava era como assim, é o tesouro dela. Uma das coisas que eu avalio e olho, eu acho que nós perdemos o conceito de valor. São poucas pessoas hoje que têm um cofre dentro de casa. O que você põe dentro de um cofre, meu irmão? Aquilo que é precioso e que você não quer botar, ninguém põe a mão, é precioso para ti. Você não confia na mão de ninguém. Existe uma lei que diz assim, uma pessoa de confiança que vai custodiar o meu bem é uma brecha na segurança. Aquilo que é precioso para você, eu cuido. Essa é uma regra. Existe uma regra de mercado, principalmente nessa área digital, e diz assim, se você deixar um terceiro ficar sabendo e tendo acesso, já não é mais seguro. Seguro é aquilo que está na tua mão. E, meus irmãos, a realidade é isso aqui. Se a palavra de Deus é preciosa para nós, eu não vou entregar na mão de Deus, ela vai ficar no meu coração. E a sensação, às vezes, que eu tenho, que a gente perdeu um pouco esse negócio do meu tesouro. O cofre, ou algumas cenas que eu vejo, que eu lembro de filmes, são aquelas pessoas que vão no lugar tal, entram no subsolo de uma área fortificada, aí pegam um cara que oferece 2 chaves com um código, 2, 3 códigos, e entra numa salinha, ninguém fica vendo, e ele com uma chave, ele abre e puxa aquela caixinha, que tem, eu não sei o que tem ali, é um documento extremamente precioso, sigiloso, é um relógio do seu antepassado, é algo precioso de alguém, que ele não quer deixar cair na mão de ninguém.
Um cofre só faz sentido se você conhece e sabe o conceito de que é precioso na nossa vida. Davi disse assim uma vez, Salmo 119 diz assim, escondi a tua palavra no meu coração. Parece um versículo de... Deus tem me chamado a atenção essa semana toda sobre esse versículo. Parece um versículo de criança, né? A gente trata assim. Versículo de criança da escola dominical. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra mim, contra ti. Guardei. Sabe o que isso significa? A palavra de Deus está de tal forma protegida do meu coração, e é só quando eu mantenho a palavra protegida e o inimigo, nenhuma situação vai deixar roubar de mim, é que eu vou viver uma vida sem pecar. Porque fé é que agrada a Deus. Tudo que não provém de fé é pecado. Então, esse conceito de tesouro, eu fico impressionado porque nem todo mundo hoje tem esse costume. Sabe o que a gente acostumou? A gente acostumou a delegar para as pessoas. Onde é que estão as tuas coisas preciosas? Está no banco. Alguém está protegendo para você. E o teu futuro espiritual? Eu entreguei na mão do pastor. E o teu... essas decisões espirituais da minha vida eu entreguei para o meu marido. Ok? Os homens falham. Só tem um lugar que a gente põe a nossa confiança, que é em Deus. E nesse momento, mais do que nunca, nós precisamos, de novo, adquirir esse conceito do meu tesouro. Onde estará o teu tesouro, aí está o teu coração. Foi as palavras de Jesus. Onde está o nosso tesouro? E Deus me desafiou. Meus irmãos, esses homens como Davi diz assim, as palavras, os estatutos são mais doces do que o mel, são mais desejáveis do que o ouro depurado, mais precioso do que... E aí ele começa a dizer, e aí a gente começa a perceber que isso não é uma história de criança que a gente canta na escola dominical, mas essas pessoas realmente valorizaram a voz de Deus e a palavra de Deus, porque elas perceberam que através da palavra de Deus, vida é possível. Tudo é possível se você for capaz de receber a palavra de Deus e guardar com tudo no teu coração. Não deixa ninguém roubar a palavra de Deus. Amém? O inimigo vai tentar pegar essa palavra e dizer, mas no meu caso, essa palavra não funciona, ou isso, aquilo. A palavra de Deus é poderosa. E se você for acumulando no teu coração, enchendo, e é um dos princípios da fé, meu irmão, a boca fala do que está cheio o coração. Como você enche o coração? Você vai enchendo, você vai meditando, você vai lendo, você vai, amém, recebendo e guardando, recebendo e guardando. Então, o que aconteceu 6 meses antes dessa história? Essas pessoas ouviram da fama de Jesus e foram recebendo, e foram guardando no coração, e foram recebendo, e foram guardando no coração, e foram recebendo, e escondendo no coração, trancando com as chaves. Amém? Porque o que vai acontecer? Você vai caminhar no dia a dia e as pessoas vão dizer assim, o que tu está fazendo? Eu estou crendo em Deus para isso. Não acredito que tu está ainda crendo para isso. Tu já está velho, o que tu está crendo para isso? E aí o que acontece? A palavra de Deus está guardada as 7 chaves aqui e ninguém vai botar a mão, eu estou crendo em Deus. Ninguém vai tirar essa palavra de mim. Por quê? O objetivo do inimigo é, primeiro, não deixar a palavra de Deus entrar no teu coração. E se ela entrar, ele vai tirar essa palavra. E, meus irmãos, eu creio que falta um pouco para nós esse senso de preciosidade. E eu creio, sim, que Deus está restaurando um pouco dessa realidade. A palavra de Deus, esse livro, a voz de Deus, poder sentar aos pés e ouvir a voz de Deus e receber de novo, que Deus restaure isso no teu espírito.
E que a palavra de Deus inunde o teu coração. E que ela inunde o teu coração. E que você receba a palavra de Deus e que você leia as Escrituras, que você medite dia e noite e que ela vai enchendo o teu coração até o ponto de um vulcão sair. Pelo Espírito de Deus, ele vai vir e vai dizer assim: se eu tocar nas vestes de Jesus, eu posso ser curado. Por quê? Porque algo do Espírito, amém? Algo do Espírito foi gerado nela. Lembrou aquilo que estava sendo colocado no Espírito e no momento certo, no devido tempo, aquela semente deu o seu fruto. Então, uma das coisas importantes em relação ao tesouro, e a Bíblia usa essa expressão, o tesouro, guarda o coração, é da onde saem as fontes da vida. Esse é o nosso cofre, meu. Onde está o teu tesouro? Onde são as tuas coisas preciosas? O teu coração vai estar nessa direção. E eu quero sugerir para os irmãos, não existe nada mais precioso do que o que nós recebemos no nosso coração, Jesus, o Verbo de Deus. A todos quantos o receberam, e você continua recebendo. Guarda o teu coração, põe chave, põe guarda, ninguém muda. O que Deus prometeu é certo que Ele fará. Amém? Protege o teu coração, guarda, estima. E a sensação que eu tenho é que a palavra de Deus passou a ser mais alguma coisa. Se não tem nada precioso para nós, para que ter cofre? Amém? Essa é a sensação. Eu não tenho nada de precioso na minha vida, então eu não tenho cofre. Eu tenho cofre, eu preciso. Tem coisas que têm que estar bem protegidas, guardadas. Ninguém vai botar a mão em certas coisas. São preciosas para mim. Amém. Amém? Quem tem a chave do teu coração? Ah, não. A palavra de Deus eu guardei as 7 chaves no meu coração. Escondi a tua palavra e guardei ela. Essa é a razão que me faz garantir que eu não vou pecar contra ti, é que eu guardei a palavra de Deus. Está lá dentro. E aí no versículo, eu queria ler junto a Mateus 12, para a gente ir avançando. Então, meu irmão, o que se põe num cofre? Aquilo que você considera precioso. O que você guarda no teu coração é aquilo que você considera precioso. O que é que você considera precioso é o que está ocupando o teu coração. Eu vou dizer para os irmãos, a Bíblia nos instrui, guarda a palavra de Deus no coração. Aquilo que você considera precioso é o que você põe dentro do cofre. Aquilo que é precioso para mim é o que ocupa o meu coração. Então, Mateus 12 fala assim. Mateus 12, versículo 35 diz assim: o homem bom tira do tesouro. Onde é o tesouro? É onde a gente guarda as coisas. O tesouro bom, coisas boas, mas o homem mau tira do mau tesouro coisas maus. Ou seja, tem pessoas que guardam coisas que não são coisas boas. E quando a pressão vem para fora essas coisas. Essa é a razão por que amaldiçoa, essa é a razão por que xinga, essa é a razão. Está guardado lá dentro. Você entretém e guardou isso, as 7 chaves. Eu jamais vou perdoar essa pessoa. Está lá no teu coração, pelo que ela me fez. Aquilo ali é tão precioso que você se agarra àquilo e você não deixa ninguém roubar. Isso aqui eu vou levar para o meu caixão. Algumas pessoas dizem, ninguém vai tirar isso de mim. Por quê? Porque para ti é precioso aquilo e você põe no coração o que é importante e precioso para ti, ninguém vai tirar.
E eu quero sugerir para você, a única coisa que tem que ocupar o teu coração é Deus no trono e a palavra dele tem que estar ocupando. Essa é a nossa coisa mais preciosa que nós temos. E olha o que diz. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta em juízo. Por quê? Pelas tuas palavras serás justificado, pelas tuas palavras serás condenado. E versículo 34, bem, um pouquinho antes, diz assim, porque a boca fala do que está cheio o coração. Então ele está falando do tesouro. Então o que acontece, meus irmãos? O Espírito Santo vai fazer o que na nossa vida? Como eu queria ir concluindo e dizer assim, antes desse milagre que nós vimos, antes de Marcos 11, antes de você disser a esse monte, lança-te do mar, da onde você vai tirar essa ideia de você dizer a esse monte para sair fora? Você só pode dizer algo que você recebeu de Deus. Então, antes, o que acontece? Esse é um tempo de nós recebermos a palavra de Deus, guardarmos a palavra de Deus, lemos a palavra de Deus, ouvimos a palavra de Deus, porque fé vem. Amém? Nessa hora, fé está entrando no teu coração. Fé vem por ouvir a palavra de Deus, a pregação de Cristo, da unção de Deus e o poder do Espírito. Ele vai liberando fé no teu coração. E aí o que você faz? Você diz assim, isso aqui é precioso para mim. Se eu abraçar essa palavra, é como se algo acontece dentro de você e você está dizendo assim, quer dizer, então, que se eu fizer assim, e se Deus fizer assim, essa situação pode mudar. Exatamente isso. Fé começa a ser gerada no nosso espírito. E aí o que você faz? Você guarda essa palavra, porque, eu não vou perder essa palavra. A palavra de Deus é preciosa para mim, ninguém vai tirar essa palavra. Amanhã eu vou sair de casa, eu vou ouvir um rádio, algo. Eu vou ouvir um irmão que vai dizer algo. Eu vou ouvir fulano de tal dizer algo. Eu vou ouvir meu colega de trabalho dizer alguma coisa. Eu ouvi o Jornal Nacional dizer uma coisa. E ele vai dizer algo para tentar roubar essa palavra que eu recebi de Deus. E a palavra de Deus tem um objetivo. Ela quer plantar no teu espírito e gerar alguma coisa. Tipo, a mulher de fluxo de sangue, o homem viverá, a montanha vai ser movida. Tem algo que Deus tem a intenção de ter colocado no teu coração, essa palavra. Só que o seguinte, meu irmão, se você não valoriza a palavra de Deus, ela vem e volta, e aí você vai dizer, mais uma reunião que eu ouvi, que bênção, né? Fulano de tal diz isso, todo mundo está dizendo, se tudo para você é precioso, nada é precioso. Aprende isso. Tudo é bom, tudo é precioso, todo mundo tem revelação. Não. Algumas coisas são preciosas, são essas que você guarda no teu coração. Guarda no coração. E aí o que vai acontecer? A palavra de Deus vai enchendo, e a boca vai falar do que está cheio o coração. O que o Espírito vai fazer? O Espírito Santo vai pegar aquilo que você tem ouvido e tem guardado no teu coração, e aquilo ali ele vai ativar e avivar, e você vai dizer assim, algo vai acontecer na tua semana, no teu dia, que vai dizer assim, se eu apenas tocar nas vestes de Jesus, eu posso ser curado, eu vou ser curada. E aí, o que é isso? É a palavra de Deus sobre a unção do Espírito, porque a letra mata, ela tem que ser vivificada pelo Espírito. E essa é a função do Espírito. Por isso, meus irmãos, leia a Bíblia, medita, ouve a voz de Deus, fecha os teus ouvidos para o resto que você está ouvindo. Concentra a tua vida em meditar dia e noite, não te desvia nem para a esquerda nem para a direita, então farás prosperar o teu caminho. E permite, e ora no Espírito, amém? Te rende a voz do Espírito, para que você esteja sensível a esses momentos onde ele vai fazer lembrar você das palavras que Deus tem dito e vai dizer, agora é a hora, esse é o tempo de você declarar a esse monte, amém? Ergue-te e lança-te ao mar. Então, para a gente ir concluindo, Marcos 11, vamos voltar àquele texto para a gente ir terminando. Marcos 11. Onde está o teu tesouro, meu irmão? Deus tem eu lembro,
Anos atrás, eu era adolescente, fazendo cursinho. Deus colocou no meu espírito uma fome, uma apreciação pela palavra de Deus. E teve um ano que eu li 3 vezes a palavra de Deus, toda, de início ao fim, 3 vezes. É algo sobrenatural. Amém. Onde tudo mais perde o valor e você diz, eu quero conhecer esse Deus. E Deus quer fazer isso, restaurar a fome. Não tem nada mais precioso do que Deus. Amém. O que é mais precioso? O que nós temos no banco, o nosso negócio, o que é mais precioso? Deus é a maior preciosidade que nós temos e Ele fala conosco coisas preciosas. E o Deus que é precioso e que nós amamos fala conosco. E sabe o que fé faz, meu irmão? Fé não é uma coisa complicada. Fé se manifesta no coração daquela pessoa que ama a Deus e aprecia o que Ele fala. Jesus falou assim, se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. Não é dizer assim, eu vou saber que vocês estão me amando se vocês são disciplinados e fazem tudo que eu mando. Não, ele está dizendo assim, vocês me amam, é normal, é óbvio que vocês têm que amar o que eu falo. Então, o nosso amor por Deus se reflete no amor que nós temos e pelo valor que nós damos, pelo que Ele fala, pela palavra de Deus. E Ele disse, e se vocês cultivarem esse coração de amor, o que vai acontecer? Vocês vão receber a palavra de Deus, vão guardar ela e a fé vai vir. Como um vulcão, ela vai, a boca vai falar. Meus irmãos, a boca vai falar do que está cheio. Você não precisa se esforçar, meu irmão. Você vai perceber que no meio de uma crise, você vai estar todo mundo para baixo, todo mundo deprimido, todo mundo não sabendo o que fazer, todo mundo desanimado. Você vai chegar e vai dizer assim, vai falar algo que vai vir no teu espírito, que o Espírito Santo vai botar no teu coração, que vai ser uma loucura, que as pessoas vão dizer assim, da onde esse cara tirou isso? Como é que ele pode estar alegre se está todo mundo para baixo? É porque a boca fala do que está cheio. A nossa função é encher, amém? Encher, medita, dia e noite, lê, amém? Aos pés daquele que nos alimenta e nos supre. Que Deus restaure essa fome. E, meus irmãos, esse amor, essa estima, essa apreciação, esse valor, e que você estime de tal valor a palavra de Deus e que você comece a revisar o conceito de preciosidade, de tesouro, de cofre, e saiba uma coisa, onde está o teu tesouro, teu coração vai estar ali. Aqui está o nosso tesouro, o coração é o cofre, ele vai ficar cuidando daquilo. E é isso que Jesus está dizendo nesse Marcos 11. Tende fé em Deus, é essa fé que Deus está dizendo, essa fé de Deus. Amém. Não é algo mental, não é um esforço, é algo de Deus, que Deus reparte conosco por esse coração faminto. Fé vem. E aí ele disse assim, então ele fala toda essa palavra, se alguém disser a esse monte, ergue-te, lança-te no mar, não duvidar no coração, mas crer que se fará assim, será com ele. Por isso vos digo, tudo quanto em oração pedides, crede que recebesse, e será assim com ele. E aí diz assim, e quando estiveres orando, perdoai. O que tem a ver o perdoai ali, meu irmão? Amém. Fé funciona e opera pelo amor. Fé não funciona num coração que não perdoa. Então, qual é a nossa função? Receber, meditar a palavra de Deus e sabe o que mais? Guardar no coração e andar em amor. Amém. A cada dia que passa, você, amém, desenvolve mais essa realidade. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. O amor de Deus é derramado em nosso coração. E você, amém, cresce nessa dimensão. Cresce na tua jornada com Deus, de amar a Deus. Ponto-chave para a gente andar numa caminhada de fé é o amor de Deus no nosso coração. Quanto mais e melhor nós andamos em amor e amamos a Deus, mais a nossa fé vai funcionar e melhor a nossa fé vai funcionar. Então, meu irmão e minha irmã, todo aquele, qualquer um,
se alguém quiser. Amém. Não há nada impossível. Qualquer coisa, em qualquer lugar, a qualquer hora, está disponível. E a resposta continua sendo a mesma. Tende fé em Deus. Então, o que nós vimos nessa tarde foi o que aconteceu antes, meses antes. Eu não sei quantos meses aconteceram antes, quantos dias, mas ela ouviu da fama. E aquilo ali, amém, tocou o coração dela, e ela guardou do coração, e ela foi enchendo o coração dela. Ela não foi deixando dúvida entrar no coração. Quando nós ouvimos a história de Jairo, como eu citei agora, é interessante que Jairo estava indo até, Jesus resolveu ir com ele. E sabe o que aconteceu no meio do caminho? A mulher com fluxo de sangue, a fé daquela mulher fez Jesus parar. A fé daquele homem fez Jesus andar. Ele chegou para Jesus e disse, Jesus, toca na minha filha e ela viverá. E Jesus se moveu com ele. No meio do caminho, alguém parou Jesus. A fé daquela mulher diz assim, ela parou e diz assim, eu senti que o poder saiu de mim. E meus irmãos, essa é a regra. É a nossa fé que vai fazer o reino de Deus se mover nesse momento. E sabe o que aconteceu? Jairo tinha uma filhinha à morte. Jesus estava indo com eles. A mulher de fluxo de sangue para ele e Jesus pede para ela contar a história dele. Então imagina, Jairo está parado ali com a filhinha dele à morte e Jesus ouvindo a história daquela mulher, dizendo assim, eu tinha 12 anos, eu não sei quanto tempo essa mulher levou para contar essa história. Mas se eu fosse Jairo, eu ia dizer assim, ô Jesus, vamos lá, minha filha está enferma, né? Vai gastar tempo ouvindo essa história, esse testemunho, sabe? Jesus, eu estou com pressa, tem coisa. Você sabe uma coisa aconteceu? Desde que Jairo disse, impõe as mãos sobre a minha filha e ela viverá, não saiu mais nenhuma palavra da boca de Jairo. E é o que Jesus disse. Quando eles estavam contando a história, veio o mensageiro da morte, a tua filha já morreu. E Jesus disse assim, não temas, crê somente. E Jairo não falou uma palavra, do início ao fim. Guardou no coração aquele tesouro, declarou a palavra de Deus, não duvide no coração e segue. No devido tempo vai dar o fruto. E sabe o que aconteceu? Jesus entra naquela sala, coloca as mãos naquela menina e acontece exatamente o que Jairo disse. Amém? E ela viveu. Que Deus nos ajude nessa hora, meus irmãos, a manifestar na terra e a ter a fé, essa fé. Tende fé em Deus. E que você possa, amém, que Deus possa reavivar no teu espírito um valor, amém, valor pela palavra de Deus. E o que Jesus observa nesse texto é, e quando você estiver operando nessa dimensão de fé, e se você tiver alguma coisa, perdoa, não deixa, anda em amor, perdoa, guarda o teu coração. Então que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça, que Deus te anime, te abençoe, amém? Te encoraje nessa hora. Não olha nem para a direita nem para a esquerda. Nem para a direita nem para a esquerda. Nem para a direita nem para a esquerda. Mas medita dia e noite e estima com tudo que tu tem a palavra de Deus. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Amém? Nessa tarde, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.